Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a promessa do Evangelho. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E a gente tem tantas dificuldades na administração pública, né? Com os nossos governantes, né? Para a gente fazer a transformação que a gente tanto precisa, a gente precisa ter fé, né? E já falei para vocês que eu apresento fé, né? Retirado do livro A República de Platão, em que ele coloca a fé como uma etapa do conhecimento, né? E política é cuidar da cidade. Bom, a fé, como etapa do conhecimento, ela está, né, dentro do grupo das opiniões, né? Você tem a suposição, a fé como opinião, o entendimento e a ciência como inteligência. A diferença entre opinião e inteligência, segundo Platão na República, é que as opiniões elas podem ser modificadas, né? Elas são transitórias, porque elas se relacionam mais com as aparências. E a inteligência são conhecimentos mais duradouros, permanentes, porque eles estão mais próximos da essência das coisas, dos acontecimentos. Então, assim, é sempre importante falar isso, né? Em todos os vídeos, porque a gente sabe que na internet a pessoa que vê um vídeo, né, muitas vezes não vê outro, né? Então, eu, assim, peço essa licença sempre para as pessoas que já viram os vídeos anteriores, né? Para a gente poder sintonizar as pessoas que estão vendo pela primeira vez. Mas então, política é cuidar da cidade, fé é seguir as pistas, né? Você, através de uma aparência das coisas, você desenvolveu uma opinião e, a partir disso, através de novos fatos, novos acontecimentos, você poder modificá-las, né? Então, é um estado de receptividade, né? Então, assim, é uma porosidade para novas possibilidades, né? E isso de maneira contínua, né? Porque tanto a vida ela é dinâmica e a sociedade também, né? Então é preciso a gente ter, né, essa sensibilidade para as coisas que são transitórias e para as coisas que são permanentes, né? E aí, falei para vocês que também é interessante a gente se alfabetizar em grego também, né? Porque o Evangelho foi escrito originalmente em grego e grande parte das nossas teorias sobre política também são de origem grega, né? De pensadores gregos. E aí, fico feliz, né? Porque a gente pode unir as duas coisas, né? E assim, então, lembrando, né, do vocabulário grego, né? Ortodoxia, né? Orto quer dizer correto e doxia, doxa é opinião, né? E aí, se a gente considerar a opinião como algo transitório, né? Algo que pode ser modificado, né? É contrassenso você ter uma opinião que seria a opinião correta, né? É porque ortodoxia quer dizer exatamente isso, a opinião correta. E assim, embora seja um contrassenso, né? Opinião e opinião correta, um termo excludente, porque quem pode definir o que é uma opinião correta, né? Quem se autodeclara autoridade para dizer que essa opinião é mais correta do que a outra, né? Sendo que cada pessoa tem experiências singulares, né? Cada ambiente oferece fenômenos também típicos, característicos de tal lugar que não se repetem em outros, né? Então, assim, é isso que a gente precisa prestar atenção, né? Então, a própria palavra ortodoxia, ela já é uma violência, né? Porque você só pode impor, né? Se autodeclarar autoridade para definir uma opinião correta, né? Pela violência, né? Você excluindo qualquer possibilidade de outra pessoa, outro grupo,
ter uma opinião diferente, divergente daquela que você apresenta. E aí, não se bastasse isso, né? Qual o propósito de ter uma opinião correta, né? Já que ela já é falível por si mesma, né? E o objetivo é mais falível ainda, né? Porque uma opinião correta, uma ortodoxia para ser salvo, né? A gente sabe que não existe receita para ser salvo, né? Segundo o Evangelho, as pessoas serão salvas pela graça e misericórdia de Deus, né? Então, assim, não tem como você vender uma receita para a salvação das pessoas. O que você pode através da sua experiência, através da leitura das Escrituras, através do seu vigiar e orar, você perceber, né, ideias, comportamentos que possam te aproximar de Deus e compartilhar isso com as pessoas, mas nunca impor isso como uma receita, né, que assim, uma receita que é certa, né, uma receita que, né, vai garantir a salvação das pessoas. Então, esse é o grande problema, né? Isso só pode ser, né, apresentado através da violência. E aí, é violência mesmo? Porque no início do cristianismo, quando o evangelho foi apresentado, tiveram-se várias opiniões, várias interpretações, né? As pessoas que sabiam ler tiveram contato com as exposições feitas pelos apóstolos, né? Tiveram opiniões diferentes, né? Uma prova disso é que nós temos 4 evangelhos canônicos, né? Alguns apócrifos, né, que não foram incluídos no cânone, né? E aí tem que se perguntar, né, que autoridade, né, podia incluir ou excluir qualquer um, né, dos livros, já que supostamente eles são de autoria dos apóstolos, pessoas que compartilharam dos ensinamentos diretamente de Jesus com o convívio, né? Então, assim, aí você pega pessoas que não partilharam dessa convivência, né? E se põe como autoridade para incluir e excluir outros livros. Mas, independente dessa questão, só o fato, né, de você ter 4 evangelhos, né, já mostra a diversidade de opinião, porque cada evangelista, né, ele presta atenção, né, e detalha mais alguns fatos do que outros, né? Porque é da natureza do ser humano ele ser sensível às coisas que ele está mais exposto, né? As coisas que ele tem uma certa predisposição para observar, né? A subjetividade ela é inerente do ser humano. Então, e é individual, né? Então, assim, você tem 4 reportagens sobre a vida e ensinamentos de Jesus, né? E cada um dá mais ênfase a um aspecto do que o outro, né? E aí, o Evangelho é um grande exemplo, né, de como você pode fortalecer opiniões que são permanentes, né? Aí chegar a um entendimento, né, a uma ciência, e assim, e ver assim o que é transitório, né? Porque existem, né, assim, pontos do evangelho que são comuns e pontos do evangelho que são diferentes de acordo com cada evangelista, com cada repórter, né? Então, assim, por si só, isso já mostra, né, a diversidade de ideias e de compreensão. E não bastasse isso, né, se você lê o Evangelho, você vê que os próprios apóstolos tinham dificuldade de compreender muito dos ensinamentos de Jesus, né? E Jesus até se irrita um pouco, né? Assim, perde um pouco a paciência com algumas questões, né? Com algumas distrações, algumas ingenuidades dos apóstolos, né? Principalmente quando ele fala da questão dos fariseus, né? Então, assim, os apóstolos são muito ingênuos com relação aos fariseus e Jesus tenta mostrar o quanto os fariseus são perniciosos, né?
nocivos, né, e aproveitam da devoção das pessoas, né? Então, assim, isso é um dos pontos, né? Se você lê o Evangelho, e é importante ler, né? Assim, você só vai ter clareza, né, das coisas a partir da leitura do Evangelho, né? Então, assim, isso aí é um dos fatos, né? Isso que está registrado, né? Agora, no início da divulgação do Evangelho, né, a gente vê que o Evangelho foi escrito em grego, né? E, assim, a sua plataforma de fixação foi a Grécia, né? E a Grécia, ela tem uma geografia, né, que, por ser um arquipélago, várias ilhas, né? Então, cada cidade, cada povo, né, ele tem um contato e um isolamento ao mesmo tempo de outros, né? E, assim, por conta desse contato e isolamento, eles mantêm coisas comuns e coisas diferentes, né? E esses temperamentos diferenciados entre os gregos, né, eles eram anteriores ao Evangelho, né? Então, assim, quando o Evangelho foi apresentado para cada um deles, né, eles também tinham uma receptividade diferente, né, diversa um do outro, né? E aí eles valorizaram aspectos aos quais eles eram mais sensíveis, né? E, assim, como você vai chegar e vai fazer uma ortodoxia diante dessa pluralidade? Só através da violência. E aí a gente tem que se perguntar, né, se essa homogeneidade, né, essa ortodoxia, né, atende a que interesse? Atende ao interesse de quem quer, né, dominar de maneira hegemônica, né? Então, assim, os interesses não são da verdade, né? Os interesses não são da salvação das pessoas. Os interesses são de manter um governo, né, homogêneo, né? Aí é tratar, né, as pessoas como rebanho, né? No sentido de que elas estão à disposição, né, dos senhores desses rebanhos, né? E aí o próprio Evangelho nos alerta, né, que existem pastores que não se comportam como pastores, né? Eles colocam as ovelhas, né, assim, à mercê dos lobos, né? E esses pastores não são pastores, eles são mercenários, né? Então, desde o início, né, da divulgação do Evangelho, o Evangelho esteve sujeito a esse tipo de expediente, né, de oportunismo, de violência. E essa violência, ela se manifesta muito na concentração de poder, na uniformidade das coisas, né, nessa tal ortodoxia. Que é ortodoxia porque, e aí eles querem várias armadilhas, né, porque é aceito pela maioria das pessoas, né, mas também não tem oportunidade de ninguém se manifestar ao contrário, né? E porque é antigo, né? Então você vê uma violência antiga e aceita, porque várias gerações aceitaram, né? Não contestaram, entre aspas, né, essa tradição. Então ela é mais permanente, então ela é mais essencial, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa violência antiga e aceita que nos é imposta até hoje, né? Então, a gente precisa estar lendo o Evangelho, vigiando e orando, pedindo sempre o conselho do Espírito Santo, para que a gente possa, através da nossa fé, se aproximar mais da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, com respeito e doçura, né, que desejo carisma e para todos vocês e até a nossa próxima conversa.